renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás triste, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, Enchendo-nos do teu poder, adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. E que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Adoraremos por
Olá, irmãos, olá, irmãs, muito bom dia. É um prazerzaço a gente estar aqui agora, trocando uma ideia, conversando, batendo um papo nessa EBD sobre um tema e uma pessoa. O tema dessa lição é quando na adversidade confiamos em Deus. E o personagem escolhido para a gente mergulhar um pouquinho nele é uma pessoa extremamente conhecida, que é Abraão. O texto, e eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia, não importa a versão, vamos ler juntos Gênesis 22, 1 a 19, que contextualiza essa lição. Na verdade, o texto ele trata daquele pedido feito a Abraão para que ele sacrificasse o seu filho Isaque. E nós vamos ler primeiro esse texto, para depois a gente falar alguma coisa do que podemos aprender, e não só aprender, incorporar à nossa prática de vida. Porque a palavra de Deus, e é bom a gente dizer isso, ela é viva, ela não é um monte de letras e de histórias, ela precisa ser significada por mim, por você, na nossa prática de vida, no nosso exercício cotidiano. Vamos ler Gênesis 22, de 1 a 19. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos ficar aqui no 14, eu acho que a gente consegue tirar lições vitais para nós nesse texto. Primeiro, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente tem uma tendência, que é muito natural, a gente quando lê essas histórias desses personagens, sejam homens ou mulheres, Abraão, Davi, Paulo, enfim, Isaías, Jeremias, João, enfim, nós tendemos a alçá-los a uma condição não humana. Nós tendemos a acreditar que essas pessoas eram pessoas especiais, no sentido de força, de vitalidade espiritual, muito além da nossa. Não é verdade. Nós precisamos olhar
para esses personagens bíblicos de maneira humanizada e humanizá-los. A força nunca esteve com eles, a força nunca foi deles, o poder nunca lhes pertenceu, o poder sempre foi como é de Deus. O que aconteceu com cada uma dessas pessoas que eu falei agora e que outras que estão aqui nas narrativas da Bíblia, é que eles escolheram andar com Deus. Eles escolheram conhecer a Deus. Eles escolheram se submeter a Deus. E eles escolheram, como Abraão, obedecer a Deus. Vamos tentar entender um pouquinho o contexto de Abraão aqui. Abraão tinha saído de uma terra, obedecendo a uma ordem de Deus, vindo de um lugar onde ele estava absolutamente estabelecido, tinha família, tinha todo o seu clã. Possivelmente Abraão era uma pessoa de uma família abastada, né? E ele veio obedecendo a uma ordem de Deus, veio peregrinar numa terra que lhe era estranha, sem nenhuma que Deus tivesse feito qualquer promessa, digamos, compensatória em relação àquilo que Abraão tinha sob o ponto de vista material. Abraão se dispôs lá atrás a obedecer a Deus. E Deus cumpriu na vida de Abraão uma promessa feita a ele, já um homem de 99 anos, e a sua mulher estéril, né? A promessa de lhe conceder, de lhe dar um filho, que era Isaque. E esse texto que nós acabamos de ler, era justamente Deus tomando de volta o filho da sua própria promessa. Se você parar para pensar realmente no tamanho disso tudo, eu creio que se você olhar e tentar se colocar na cabeça daquele homem, de Abraão, a dúvida que deve ter lhe assaltado, as perplexidades que devem ter vindo à sua mente, a dificuldade dele entender, racionalizar, teorizar aquilo que Deus estava pedindo a ele, não deve ter sido uma tarefa fácil. Mas Abraão tomou a decisão que certamente é a decisão que faz com que nós precisemos aprender com ele. É a decisão da fé radical, absoluta, visceral, vital. Abraão não racionalizou a ordem de Deus. Abraão não teorizou a ordem de Deus. Abraão não questionou a ordem de Deus. Abraão obedeceu. E nessa lição também é importante que a gente fique com um outro ensinamento. Nós todos, não importa a intimidade, a maneira com que nos relacionamos com Deus, em fidelidade de coração, a maneira com que nós nos consagramos a Deus, todos nós, sem exceção, passaremos por adversidades. Todos nós, sem exceção, passaremos por provações. A mesma vida mais consagrada a Deus, mais alinhada com a vontade de Deus, mais obediente a Deus, passará por provações e adversidades. E toda provação e adversidade mandada por Deus, ela tem sempre um caráter pedagógico, ela tem sempre uma intenção de nos proporcionar e nos propiciar crescimento e maturidade espiritual e nos conduzir a um estado de maior dependência e de relacionamento com Deus. E eu aí quero fazer um breve preâmbulo para contrapor esse ensino que nós estamos começando a tê-lo agora, com aquilo que hoje é pregado em alguns púlpitos,
que é essa independência de Deus, essa insurgência contra Deus, essa postura personalista, determinista em relação a Deus, quase que autônoma em relação a Deus, que é essa pregada através da teologia da prosperidade. Mentirosa, antibíblica, falsa, e que precisamos cada vez mais fugir dela, denunciá-la, porque ela tem causado um profundo mal a nós todos, porque ela, à medida que ela prega a prevalência do homem, a prevalência da vontade humana sobre a vontade de Deus, ela é herética. Justamente esse ensino de Abraão se contrapõe de maneira radical a esse ensino que é colocado, que é pregado, que é teorizado, que é ensinado em alguns púlpitos e igrejas. A aprovação, como disse, ela é pedagógica e gera crescimento na fé e confiança absoluta em Deus. Abraão, quando Deus lhe pediu o filho, ele não racionalizou a ordem de Deus, ele não teorizou, ele não argumentou com Deus, ele não se contrapôs a essa ordem. Abraão creu em Deus, Abraão obedeceu. A fé não se racionaliza, a fé é algo que é absolutamente oposto à intelectualização. A fé simplesmente é. Quando você coloca a sua fé em Deus, quando você coloca a sua esperança em Deus, quando você coloca a sua confiança em Deus, certamente você não estará nunca apoiado, suportado por uma racionalização, por algo intelectualmente possível de se observar. Abraão não estava colhendo adversidades e infortúnios ao longo da sua vida. Abraão teve uma série de vicissitudes ao longo da sua permanência na peregrinação, quando ele veio para aquela terra que Deus lhe tinha apontado, por conta da sua desobediência, como consequência de mais escolhas, advindas do afastamento de Deus. Não, Abraão estava apenas sendo conduzido por Deus nesse processo de adversidade, para que Abraão crescesse, chegasse num nível ainda mais intenso, profundo, completo de relacionamento com Deus. Abraão andava com Deus. Abraão, desde que foi peregrinar numa terra estranha, obedecendo à voz de Deus, viveu uma série de provações e as venceu por obediência incondicional a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse processo da obediência, eu creio que é o caminho que todos nós precisamos trilhar, precisamos andar, precisamos buscar em Deus esse fortalecimento espiritual, esse se tornar criança, para que nós possamos viver um estado de obediência que não necessariamente entenderá os desígnios de Deus, que não necessariamente saberá compreender as ordens de Deus, mas se limitará a obedecer, a permitir-se ser conduzido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero voltar a algo que eu disse no início da nossa lição. Abraão não era um supercrente. Para a gente tomar aí uma acepção dos dias de hoje. Abraão não era o bambambam, Abraão não era aquele cara que, poxa, sabia tudo de Deus,
formado em teologia, o cara que tinha um conhecimento teórico de Deus. Não. Abraão era uma pessoa absolutamente comum, como eu e você que estamos tratando dessa lição agora. Uma pessoa que certamente era frágil, tinha dúvidas, fraquezas, mas que escolheu viver em obediência, viver por fé. A obediência, meus irmãos, ela é tão importante que Jesus enfatizou que é amigo de Deus quem o obedece. João 15,14 diz o seguinte: vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Abraão simplesmente, se é que essa palavra simplesmente pode ser colocada, porque eu imagino que deve ter sido difícil viver essa obediência ao sacrifício do seu filho, filho da promessa, Isaque, mas ele simplesmente, e eu vou insistir no termo, obedeceu. E eu creio que essa é a grande lição que nós precisamos retirar para as nossas vidas, hoje, desse estudo que nós vamos ainda aprofundar daqui a pouco. Abraão obedeceu. Nós precisamos, e aí nós, eu, você, todos nós que vivemos e queremos trilhar uma vida cristã verdadeira, consistente, genuína, ela só tem valor, só é possível de viver vida cristã, com busca pela obediência a Deus, busca pela obediência à palavra de Deus, que é a Bíblia. Busquem obediência aos ensinos de Deus, que estão totalmente expostos para nós na Bíblia. Creio que a gente precisa, nesse tempo, que talvez seja um dos tempos, o começo do cumprimento do tempo, da vinda de Deus, talvez, eu creio que nós estamos sendo chamados para uma vida radical. E essa palavra, eu sempre digo ela, eu amo essa palavra. Eu sei que essa palavra é carregada de vários preconceitos, de conceitos enganosos, errôneos, mas radical é você ir à raiz das coisas. E Abraão foi radical em Deus. Abraão sabia o Deus, conhecia o Deus a quem ele servia. Abraão se relacionava com um Deus consistente, com um Deus que, embora invisível, era tangível para ele. Ele sabia que aquilo que Deus tinha prometido a ele, aquilo que Deus tinha dito a ele que ia acontecer, iria verdadeiramente acontecer, porque Abraão entendeu o poder de Deus. E isso só é possível se nós nos conduzirmos numa vida de obediência, que transcende, que extrapola de muito, que está muito para além de uma relação meramente formal ou religiosa com Deus. Uma vida de obediência só é possível quando você mergulha em Deus, quando você permite que Ele te leve a profundezas insondáveis que só Ele poderá levar, até inclusive em situações, em sendas, em caminhos, em que você vivenciará provações, adversidades, talvez infortúnios, talvez dificuldades, mas será certamente um período que a sua obediência será alicerçada na fé, na dependência e no conhecimento de Deus. Eu queria deixar isso para você pensar, e mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais para complementar essa lição, mas fique com esse texto que eu lhe passei, dessa vida de Abraão, e reflita, medite nesse homem chamado Abraão, que eu vou novamente repetir, era apenas um homem, jamais um super-homem, era tão frágil, tão humano, como eu e como você, mas ele escolheu
andar em obediência com Deus. Vamos nós, olhando para a vida de Abraão e principalmente contemplando o Deus de Abraão, também andar em obediência com Deus? É um caminho fascinante, difícil, muitas vezes tortuoso, mas o final é absolutamente maravilhoso. Vamos mergulhar nisso? Um grande abraço, até daqui a pouco a gente completa essa lição na EBD da nossa igreja, ok? Um grande abraço.